A gente fala agora que cerca de 19,2% da população brasileira está imunizada contra a Covid-19. Esse número corresponde às pessoas que receberam as 2 doses do imunizante ou que tomaram a vacina da Janssen de dose única. Vamos discutir então o avanço da vacinação no país com a epidemiologista e professora e doutora da UFES, Etel Maciel. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Muriel. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que nos acompanham. Doutora, estamos falando então de 19,2% da população realmente imunizada. Esse número é bom para o avanço da vacinação até o momento ou ainda estamos muito atrasados? Olha, Muriel, continuamos com um percentual muito pequeno de pessoas com as 2 doses, que a gente considera aí vacinadas, né? Nós estamos vendo o avanço dessa variante Delta em outros países do mundo que estão no verão. Então, assim, é algo que a gente até não esperava nesse momento, esse avanço tão grande, principalmente nos Estados Unidos, vários países da Europa. A Organização Mundial de Saúde, o diretor ontem já manifestando uma preocupação muito grande, porque quando a gente fica com a transmissão acelerada demais, muitas pessoas transmitindo a doença, a gente corre aquele risco que nós já aprendemos de termos novas variantes que podem, inclusive, colocar em risco o que nós fizemos, né? Ontem a mensagem do diretor da OMS foi exatamente essa, preocupação por a gente ter a possibilidade de perder aquilo que a gente ganhou. A gente considerar a pandemia, né, como um enfrentamento de uma crise, como uma guerra, a gente corre o risco de perder aquilo que a gente conseguiu se novas variantes surgirem aí que coloquem em risco a vacina. Nós estamos, se a gente se comparar com os Estados Unidos, que tem uma população grande também, eles já estão com em torno de 50% da população vacinada com as 2 doses e estão vendo agora um aumento expressivo de número de casos, um aumento de internação, principalmente no público não vacinado, né, Muriel? E nós temos aqui no Brasil muitas pessoas sem nenhuma dose ainda. Então, é uma preocupação grande e essa variante Delta, a gente já conversou aqui, inclusive, ela tem um impacto em pessoas que receberam aí uma dose apenas. Então, fazer aquele trabalho, né, os municípios irem atrás dos faltosos, mas em torno aí de 3 milhões de pessoas ainda com a 2ª dose em atraso no Brasil, é muita gente. E o que preocupa todos nós que estamos aí estudando esse momento, Muriel, é o número de pessoas em torno aí 45 e 59 anos, que é um público que adoece muito, porque tem mais comorbidade, é um público que vai internar mais. Esse público a gente tem que se preocupar para completar a 2ª dose, nesse avanço aí da variante Delta, que vai chegar. Doutora Etel, até uma publicação da senhora nas redes sociais, estou sempre acompanhando ali, me chamou bastante atenção no que diz respeito àquela imunidade que precisamos alcançar para ter uma segurança no país, até para as medidas de flexibilização, para a retirada do uso da máscara, enfim. Mas ali no começo do Plano Nacional de Imunização, a gente tinha a previsão de 70% da população que precisava ser vacinada para a gente começar a ter um respiro ou aquela chamada imunidade de rebanho. Essa variante Delta pode alterar esse percentual necessário? Com certeza. Por isso que esse anúncio do Butantan e com a possibilidade de ampliar de 3 a 17 anos a vacinação, ele é fundamental nesse momento, Daniel, porque a gente vai ter aí a possibilidade de ampliar esse público e ter mais pessoas protegidas, principalmente aí nossas crianças e adolescentes. Com retorno às escolas, todo mundo entende a necessidade da gente estar retornando presencialmente, mas a gente precisa proteger esse público que nós já vimos no Reino Unido, nos Estados Unidos agora, que é um público que está desprotegido, acaba em milhões de crianças e adolescentes, muitos adoecendo e precisando de hospitalização. Então é um público que precisa ser protegido, porque quando a gente tem uma variante que é mais transmissível, esse percentual de pessoas que a gente precisa vacinar, que a gente calculou lá no início como 70%, muito provavelmente nós precisaremos de mais pessoas vacinadas.
Então, aí em torno de 80%, 90% das pessoas vacinadas. E a gente só vai conseguir isso se a gente ampliar para abaixo de 18 anos as pessoas no Brasil, né? Porque esse público no Brasil representa, abaixo de 18 anos, representa aí 27, em torno de 27% da população, né? Então, a gente só consegue ampliar se a gente baixar a faixa etária de vacinação. E esse anúncio e possível aprovação da Anvisa aí nos próximos dias vai ser fundamental para a nossa campanha. Doutora, a gente olha sempre para os países que estão com a vacinação mais avançada como um exemplo, né? E aí nos Estados Unidos o Biden já disse que algumas restrições devem voltar por lá. É um movimento de cautela ou faz sentido, mesmo com mais de 50% da população vacinada por lá? Os Estados Unidos agora, eles representam para o mundo um modelo ruim, porque eles não têm falta de vacina, Muriel, não é falta de vacina, nós estamos acompanhando o que está acontecendo lá, né? É o que a gente chama de hesitação vacinal, um grupo da população não quer se vacinar, a vacinação não é obrigatória nos Estados Unidos, não tem restrições como nós temos aqui no Brasil, né, para a gente se matricular numa escola, para a gente prestar, para as pessoas prestarem o serviço militar. A gente tem aí uma série de condicionalidades que você só faz se tiver com o seu cartão de vacinas em dia. Então, como eles já eliminaram muitas das doenças infecciosas que nós temos no Brasil, e por isso nós precisamos tomar vacina, nós precisamos ter uma campanha com mais de 20 imunizantes que nós temos aí no nosso calendário vacinal, eles já eliminaram essas doenças. Então, não é da cultura deles ter essas vacinas. Então, é diferente, é uma cultura diferente. Só que no momento de pandemia, nós estamos vendo que eles agora estão representando uma ameaça para o mundo. Porque se essas pessoas não se vacinarem, nós teremos aí a possibilidade de termos novas variantes, porque eles estão com o aumento do número de casos, há uma previsão, né, inclusive do Dr. Anthony Fauci, né, que está aí liderando o combate da pandemia nos Estados Unidos, que se eles continuarem com esse número grande de pessoas sem vacina, eles podem voltar a chegar a 4 mil óbitos por dia. Então, eles já estão se preparando para esse aumento de número de casos e de óbitos, principalmente nos não vacinados. Agora vai ser uma pandemia nos não vacinados, o que é muito ruim para todos nós, coloca tudo em risco. Então, é um momento de muita cautela. E aqui no Brasil, a gente tem uma vantagem. A gente está sempre um mês e meio atrasado do que está acontecendo nos países da Europa e nos Estados Unidos. Então, a gente precisa aprender, a gente precisa usar esse tempo para aprender. Infelizmente, Muriel e Daniel, a gente não tem usado esse tempo para aprender. A gente está consistentemente repetindo os mesmos erros, né? Agora, como vocês mostraram, vários hospitais de campanha sendo desmontados, serviços. A gente precisa ter muita cautela e ter uma possibilidade de rapidamente reinstalar esses serviços. Então, isso os governos não podem perder de vista. A gente precisa ter um planejamento. E nós sabemos que os nossos serviços de saúde, por conta das burocracias, né? Desculpa, é dinheiro público, a gente precisa ter uma série de instrumentos legais ali, que às vezes nem sempre é rápido a gente retomar alguns serviços. Então é preciso muita cautela, um planejamento, não achar que a pandemia já acabou, que está tudo vencido. Nós vimos ontem o diretor da OMS já alertando o mundo. Precisamos aumentar os testes, precisamos aumentar a vigilância, precisamos proteger os profissionais de saúde com equipamentos, porque nós ainda hoje não temos equipamentos em muitos locais necessários, né, para os profissionais de saúde. Então, é um momento de cautela. Cautela, porque a guerra não está vencida ainda. Nós estamos aí no meio dela e não sabemos para onde ela vai, porque depende de todo mundo. Essa que é a grande dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem numa pandemia de uma doença infecciosa que se transmite pelo ar. A gente depende de todo mundo. Se uma coisa não vai bem lá nos Estados Unidos, pode não ir bem para todos nós.
Doutora Etel, até nesta semana, a senhora comentava agora há pouco, de um mês que temos aí como vantagem para a gente aprender o que está acontecendo lá fora, para não repetirmos aqui. Nesta semana, 2 anúncios chamaram bastante a atenção. O de São Paulo, falando que, olha, a partir do dia 20 de agosto, o comércio já vai estar liberado, sem restrição de capacidade de público, sem limite de horário de funcionamento. E no Rio de Janeiro, fala-se inclusive até do fim do uso da máscara para novembro. O quão prejudicial são anúncios como esse em questão psicológica das pessoas acharem que está tudo ok, que está tudo acalmando? E como que isso pode atrapalhar esse processo de enfrentar a pandemia ainda? Olha, Daniel, eu considero assim irresponsável esses anúncios, porque nós não sabemos, nós estamos num cenário de incertezas e é isso que a gente precisa compreender. Um cenário de incertezas num país onde nós não temos até hoje, né, mais de 15 meses de pandemia, nós não temos um programa de testagem, nós não temos protocolos clínicos para lidar com os pacientes de Covid. Nós estamos entrando em agosto, nós estamos no final de julho de 2021, nós não temos isso, nós não temos protocolos únicos para dizer esse paciente, quando ele está com esse parâmetro, você faz isso. Nós não temos isso no Brasil até hoje. Cada hospital fez o seu, cada serviço fez o seu, nós não temos. Nós não temos um serviço de comunicação, isso que você falou, Daniel, uma comunicação que informe a população o que é isso, o que nós estamos vivendo. Nós estamos, nesse momento, vendo uma diminuição, principalmente das internações no Brasil, fruto da vacinação, mas tem muita coisa, tem um trabalho enorme para a gente fazer. Nós estamos vendo, nós temos um exemplo, que é os Estados Unidos, que tem um serviço muito adequado de testagem, tem protocolos definidos, protocolos clínicos, eles fizeram uma série de mudanças no serviço de saúde para o enfrentamento e com 50% da população totalmente vacinada, eles estão falando e dizendo para as pessoas, estamos em risco, nossa estratégia está em risco. Nós temos 20% das pessoas vacinadas. Nós não podemos dar a impressão às pessoas ou comunicar que isso está vencido, porque não depende de São Paulo, não depende do Rio, não depende do mundo inteiro. Nós estamos numa pandemia. Se surgir uma variante que pode colocar em risco as nossas vacinas, essas 20% de pessoas vacinadas podem, inclusive, ter que se vacinar novamente, a gente tem que começar tudo de novo. Então, é muita coisa que nós não sabemos, Daniel, e eu acho que comunicar essa ideia de que a pandemia acabou, ela é muito ruim, muito ruim. A gente tem que comunicar assim, nós estamos melhorando, a vacinação está fazendo efeito, mas nós temos um caminho a percorrer. Nós não sabemos para que rumo que a pandemia vai tomar. Nós não dependemos só de nós. Nós estamos juntos. Gente, a pandemia é uma doença global. Se a gente não tratar em todos os locais, nós não estamos livres dela, né? Então, assim, nós precisamos ter essa consciência. E esse tipo de comunicação é ruim. Eu entendo que tem as questões políticas, cada um querendo aí mostrar que está fazendo um bom serviço. Fazer um bom serviço é ótimo, mas ele precisa ser acompanhado de responsabilidade na comunicação. E a comunicação na pandemia, ela é fundamental para as pessoas compreenderem o que está acontecendo. A vacina é boa, mas a gente precisa continuar com a máscara. A gente precisa, inclusive, os vacinados. Nós precisamos continuar com as medidas de controle. A gente tem aí um período grande ainda de luta contra essa pandemia. Sobre esse período de luta, doutora, quais são os cenários possíveis para os próximos meses aqui no Brasil? Muriel, tudo vai depender de como essa variante Delta vai se espalhar e vai aumentar o nosso número de casos de novo e o nosso número de internação nas pessoas não vacinadas. É o que a gente está vendo aí no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos principalmente. Então, tudo depende disso. A gente está naquele momento assim, vamos ter muita cautela porque a gente não sabe para onde vai. Nós temos intervalos de vacinas grandes aqui no Brasil, como é o caso da Pfizer. A gente teve aquela discussão
retorna não, porque a gente nunca ficou com 21 dias, né? A não ser Porto Alegre. Mas assim, retoma o intervalo original do fabricante, aprovado pela Anvisa, mantém esse intervalo. Então, a gente teve essa discussão, principalmente por conta dessa variante Delta. A gente precisaria de ter mais pessoas vacinadas com a segunda dose para que a gente enfrentasse melhor o possível espalhamento dessa variante. Nós temos poucas pessoas ainda. Então, o Ministério, como não tem doses, acabou não fazendo o intervalo de 21 dias, mantendo 12 semanas. O Reino Unido, que também fazia 12 semanas, já diminuiu esse intervalo para 8 semanas. Então, mesmo da Pfizer, tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca. Então, essas discussões, elas são muito importantes nesse momento. E a gente tem aí esse tempo de um mês atrás da pandemia para replanejar. O problema é que a gente não tem doses e essa escolha ela é difícil, né? Ampliar a primeira dose de mais pessoas ou completar a segunda dose de um grupo menor. Eu estou no grupo de pesquisadores que acredita que, principalmente nesse grupo que tem mais comorbidade e mais chance de adoecer, agravar, aquele grupo de 40 até 59 anos, porque os de 60, em geral, já estão com as segundas doses, a segunda dose completa, a gente acredita que essas pessoas precisam ser protegidas urgente, porque são elas que vão ocupar os leitos aí de hospitais, né, e de UTIs. Então, a gente precisa proteger esse grupo que tem mais comorbidade. Eles precisam ter segunda dose completa. Então, é uma preocupação. Esse replanejamento da campanha, ele é muito importante de ser feito baseado naquilo que a gente está aprendendo. Nós estamos aprendendo no caminho, né? Ninguém tem certezas absolutas. Mesmo a gente acompanhou os Estados Unidos, que tem instituições muito fortes no enfrentamento de epidemias, pandemias, como o Centro de Controle de Doenças, que errou na retirada das máscaras. E a gente está vendo aqui o governo do Rio falando a mesma coisa. Então, assim, vamos aprender pelo menos com os erros alheios. A gente não precisa cometer os mesmos erros. Muito possivelmente a gente vai continuar com a máscara por mais tempo do que a gente acha, né? O que a gente gostaria. Ninguém quer ficar usando máscara, mas muito provavelmente vai ser necessário. Outra discussão é sobre a terceira dose, a dose de reforço. Qual a avaliação da senhora sobre esses estudos que estão sendo feitos? A senhora avalia que, de fato, deva ser necessário lá no futuro? Então, nós já estamos vendo países que começaram a vacinação em janeiro, porque Israel, por exemplo, nessa semana começou a terceira dose para os maiores de 60 anos. Eles já viram que a Pfizer, mesmo a Pfizer, que é uma vacina que tem uma proteção contra a infecção maior, nessa variante Delta teve um aumento de casos e adoecimento nesse grupo, então eles começaram a fazer a administração da terceira dose nos maiores de 60 anos. Então temos essa discussão no mundo. Nós ainda aqui no Brasil temos uma dificuldade em falar dessa terceira dose, porque a gente tem muita gente que não tomou nem a primeira, então é aquele cobertor curto, né, Daniel? Se a gente tivesse doses, não seria um problema. A gente já sabe que pessoas acima de 60 anos muito possivelmente se beneficiariam de uma terceira dose, mas não temos essa dose. Então, esse que é o nosso problema aqui. Se a gente reduzisse o intervalo, a gente protegeria mais pessoas, mas não temos a dose aqui. Então, nós esbarramos sempre aqui no Brasil entre aquilo que cientificamente a gente já sabe que seria bom e aquilo que a gente tem. Então, são decisões que, infelizmente, na falta de doses, elas prejudicam a nossa estratégia de controle. E por isso é muito difícil a gente dizer assim, olha, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses nós vamos estar livre disso. Porque são muitas incertezas, são muitas variáveis que precisamos controlar e que a gente não tem controle. E nesse momento, a nossa maior dificuldade é essa variante Delta, que se espalha pelo mundo. Já temos aqui no Brasil, né, já em transmissão comunitária, e a nossa pergunta agora é apenas em quanto tempo ela vai fazer
né, o que está fazendo aí nos outros países, porque não vai ser diferente. A gente aqui, Daniel, tem às vezes aquele pensamento assim, a pandemia não vai chegar, vai ficar só na Europa, igual foi lá na primeira onda, né? Depois a segunda onda não vai ter aqui no Brasil, aí a gente não se prepara. E agora a nossa terceira mensagem é assim, aqui no Brasil não vai ter esse problema com a Delta. Então, não sei por que a gente continua repetindo os mesmos erros, né? Não acreditando que o que está acontecendo nos países europeus e nos Estados Unidos não vai chegar aqui. Porque vai. Nós já aprendemos que consistentemente o que aconteceu lá acontece aqui. Doutora Etel Maciel, epidemiologista e professora da UFES. Doutora, muito obrigada. É sempre bom receber a senhora aqui. Obrigada, Muriel. Obrigada, Daniel. Um abraço.